Seguinte, hoje eu vou falar sobre uma coisa diferente que eu nunca trouxe aqui no meu canal, né? É algo que eu hoje não faço tanto, né? Mas antigamente, né, quando eu realmente colocava isso em prática no meu dia a dia, foi algo que mudou minha vida e eu queria trazer para vocês. E assim, por mais que eu não esteja fazendo agora, né, é um momento em que eu não estou fazendo isso muito, mas que eu pretendo voltar a fazer sim, porque eu sei que faz muito bem para mim. E o que que é? Basicamente é leitura, né? E hoje eu trouxe 3 livros para você, né, para você que está aí assistindo, para você ter uma noção de diversos livros que eu já li, né? E até mesmo a temática entre esses livros é muito diferente, mas que o mais importante nem é tanto o tema ou qual que é o assunto que fala no livro, ou o nicho até, mas sim o fato de você ler, independente do que seja, né? Por quê? Por que ler é tão importante? Primeiro, né, eu, quando comecei a ler, eu tinha muita dificuldade de ler. Na verdade, hoje eu tenho bastante ainda, porque eu leio muito mais devagar do que a maioria das pessoas. Então, quando uma pessoa normal aí, não que eu não seja normal, mas sei lá, quando uma pessoa tá lendo, sei lá, 30 páginas, eu leio 10, entendeu? Porque eu leio bem devagar e eu tenho dificuldade um pouco de concentrar, ainda mais quando tem barulho por perto, né? Porque eu me distraio muito fácil com barulho fora da onde eu tô. E, bom, e por que que isso é importante? Né? Além, né, de você começar a ter um vocabulário melhor, você começar a pensar e escrever com palavras diferentes, é muito importante porque ajuda também na oratória, né? Então, quando você vai elaborar um roteiro, alguma coisa, e até aqui que eu estou improvisando, basicamente, isso me ajuda muito porque eu tenho um repertório maior lendo livros que me possibilitam, às vezes, pensar em uma palavra diferente para não ficar repetindo sempre, entendeu? Então, assim, se eu tô falando, por exemplo, eu falo muito por exemplo, né? Porque eu gosto de pôr as coisas na prática. Então, sempre estou falando exemplos. Então, sinônimos de exemplos diferentes, né? O que eu posso trocar essa palavra para inserir no que eu estou falando. Então, vamos lá, vamos para as 3 dicas, né? E você, se você quiser comprar, eu vou deixar o link na descrição, né? Para você poder comprar esses livros. E, cara, né? Sendo bem sincero, tô deixando o link porque se você comprar a partir desse link, eu vou ganhar uma comissãozinha que vem a partir da Amazon, né? Então, se você tiver interesse, e normalmente os preços que estão na Amazon são os melhores, e se você tiver querendo me ajudar também, compra a partir do link, que isso vai ficar, né? Eu vou ganhar uma comissãozinha ali no final do mês, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar pelo primeiro livro. Ai, cara, caiu tudo. Vou começar pelo primeiro livro, e esse aí pode até te surpreender, mas esse foi meu primeiro livro, ó. É o livro do Percy Jackson, né? Esse aqui é o último livro do Percy Jackson e foi o livro que eu mais gostei. E assim, por volta dos 17 anos foi quando eu voltei a ler, né? Na verdade, sim, foi quando eu comecei, porque antes eu lia por obrigação, eu lia porque eu precisava, às vezes, para passar em uma prova, né? Fazer algum exame, algum teste, alguma coisa, e eu precisava ler. E todo mês a gente lia um livro para fazer um trabalho. E esse aqui, né, foi o primeiro livro que eu li depois disso, sem ter a obrigatoriedade, né? Sem ser obrigado. E, cara, sem dúvida, eu já li esse livro 2 vezes. Assim, faz muito tempo. Foi com 17, 18 anos, mais ou menos. E eu não lembro exatamente a história, mas é o último livro do Percy Jackson. E eu comecei a ler, né, realmente porque eu gostava. Então, era um assunto que eu gostava de ler. E acho que isso é muito importante para a leitura, né? Você tem que gostar do que você está lendo. Diversos livros eu começo a ler e do nada eu perco o interesse. Mas por quê? Porque eu não gostava desse livro. E eu comecei a ler, às vezes, mais eu preciso ler esse livro que isso vai me ajudar, né, sei lá, no trabalho ou em algo, né? Mas no fundo você não gosta. E isso atrapalha muito, né? Pelo menos para mim, atrapalha muito a leitura. Porque vai chegar num momento que eu vou estar cansado, não vou aguentar mais ler esse livro e eu vou parar. Isso já aconteceu diversas vezes e, inclusive, aconteceu com o último que eu tinha começado. O segundo, né, agora eu tô indo por ordem cronológica. Primeiro eu li esse aqui e depois eu li esse aqui, né? Não sequencialmente, né? Mas foram fases da minha vida onde eu lia mais livros relacionados à historinha mesmo, né? Como esse aqui. E aqui foi quando eu comecei a ler biografias de empreendedores de sucesso, né? Quando eu comecei a me interessar pela área de empreender.
Isso tem muito relacionado à empresa júnior que eu participei, né, que é a MEC Engenharia, de engenharia mecânica aqui da UTFPR Londrina. E provavelmente, não sei exatamente quando que eu li esse livro, mas foi provavelmente foi bem próximo quando eu comecei na Meca. E esse livro, na verdade, cara, é mais representativo, né? Não foi o melhor livro que eu li, não foi o livro que eu falei, nossa, por causa desse livro eu comecei ou pensei em empreender, não. Mas é um livro para representar, né? É um livro para representar essa questão da autobiografia ou biografia, né, de empreendedores de sucesso. E o que isso teve de influência na minha vida? Primeiro, né, foi a partir disso que eu vi que dava para fazer uma empresa, né? Eu nunca, antes da empresa júnior, eu nunca tive vontade de fazer isso. E eu gosto muito de ver como que esses empreendedores lideram, não sei, com alguns problemas que surgiram. E aqui nesses livros eles contam diversos problemas. Então, agora, de novo, eu tenho um problema que eu esqueço muitas coisas, né? Mas eu não lembro exatamente tudo da história aqui. Mas enquanto eu estava lendo, muitas coisas conseguia ver na prática como que os empreendedores lidavam com isso. Então, isso para mim é muito interessante e eu gosto de ver, né, às vezes, a superação que ele teve. Então, às vezes, o cara começou do nada e virou um empreendedor, dono da Nike, entendeu? Então, a última biografia que eu li foi do dono da XP, o Ben Shimol, e cara, é muito massa, ainda mais que é um brasileiro, né, que eu consumo conteúdos e eu vejo ele nas redes sociais, acompanho e tudo mais, então é bem massa você ver um brasileiro, né, tendo sucesso e como que ele construiu toda essa trajetória. E eu gosto de ver lá desde o passado, então quando ele começou a empresa, foi escalando, foi crescendo, foi conseguindo novas conquistas, e é muito massa ver esse passo a passo. Eu gosto muito e é algo que me motiva. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando só... Hoje é um momento que eu estou muito motivado, no entanto, eu não estou lendo. Mas, por exemplo, se eu estou num momento que eu não estou muito motivado e eu estou lendo, o livro me ajuda muito. Ainda mais quando se eu começo o dia já lendo, né? Já trazendo uma leitura no meu dia. Isso me ajuda muito a me motivar e ver, né, continuar motivado, porque esse é até um ponto que eu posso trazer em outro livro, mas a motivação, você não pode ficar dependendo da motivação de forma externa, você precisa encontrar formas que você consegue aplicar a motivação no seu dia a dia, então essa é uma delas, né? Eu preciso ler, às vezes, um livro de um empreendedor de sucesso para ficar motivado, e isso é algo interessante que eu percebi, então esse é o poder do autoconhecimento e que também veio a partir desse livro. Desse livro não, desses estilos de livro, né? A questão da autoajuda e tudo mais vieram e iniciaram as minhas leituras por causa de livros como esse, que é de empreendedores de sucesso. E agora o terceiro, que é mais relacionado, né, com a minha área de trabalho, né, que por mais que eu não goste da palavra, do conjunto de palavras marketing digital, né, eu não gosto de falar que eu trabalho com isso, eu prefiro o termo internet, que eu trabalho com internet, né, porque é marketing digital, no fundo, né? Mas eu prefiro o termo internet. Então, assim, é esse livro aqui, né? É um de gatilhos mentais. É um livro de um brasileiro, né? Onde ele fala um pouco sobre copywriting, principalmente sobre gatilhos mentais. Então, tá muito em alta esse tema de gatilhos e tudo mais. E ele fala sobre... Aqui tá, ó, o guia completo com estratégias de negócio e comunicação provadas para você aplicar. Então, são técnicas e dicas para você conseguir melhorar a sua escrita, né, o seu copywriting e fazer uma copy mais assertiva para venda. Então, você conseguir criar algum sentimento dentro da pessoa que está lendo para ela fazer o que você quer, né? Dá para confundir isso com manipulação, mas não não dessa forma, né? Então, basicamente é isso. É um livro onde eu consegui pôr muita coisa em prática. Era uma época que eu estava começando a fazer meus vídeos para o YouTube e nisso, né, eu via que eu tinha muitas falhas. Eu não conseguia, às vezes eu não tinha uma técnica para isso. E hoje dá para dizer que eu tenho pouco, mas ainda não me considero muito bom nisso, né? Eu acho que tenho muito a melhorar. Então foi um livro que me deu um start, né? Foi onde eu consegui começar a escrever os meus roteiros.
né? E até é uma época que eu fazia o canal Dark, então eu tentava. O meu canal era Dark, né? Eu não aparecia, eu só dublava não, só digitava. Oh, caramba, só escrevia e narrava. Isso, narrava a palavra. Então eu colocava no texto muitos gatilhos onde eu queria passar para quem está assistindo algum sentimento, alguma coisa, entendeu? Então basicamente é isso. Foi um livro para melhorar no meu trabalho. Isso ajudou também com meus clientes e tudo mais. Então são esses os 3 livros, né? Que eu trouxe aqui. 3 livros que mudaram, posso dizer que mudaram a minha vida, né? Mas o principal não são esses 3 livros. O principal é a questão da leitura em si. A leitura, para mim, foi algo que mudou completamente a minha vida. Por quê? Porque a partir dela eu consegui ter novos conhecimentos que eu não esperava ter, ou se eu ficasse dependendo só de escola, de faculdade e de cursos que eu fosse fazer, às vezes eu não conseguiria alcançar. E a partir de livros, né, desse tipo de conteúdo, eu consegui adquirir alguns conhecimentos mais práticos, né? E acho que a parte mais importante, na verdade, é você aprender com o erro dos outros, né? Essa é uma premissa que eu tento sempre aplicar para mim. Não é sempre que dá, né? Porque às vezes tem coisas que você passa que os outros nunca passaram e você não tem com quem conversar sobre esses assuntos. Então você tem que aprender com o seu próprio erro. Mas tudo que eu posso aprender com o erro dos outros, né? Eu tento colocar isso em prática. Então, vou trazer um exemplo aqui. Canal de corte. Eu aprendi com o Gabriel, né? Inclusive, obrigado, Gabriel. O Gabriel Dias, que eu precisava ter uma introdução nos meus vídeos. E eu fui lá e nunca deixei de colocar isso em prática. Eu sempre coloco uma introdução nos meus vídeos para que meu canal conseguisse monetizar. E felizmente deu certo, consegui monetizar. Então, basicamente, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, fica aí o meu recado. E é isso, cara. Né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um recadinho final. Estou trabalhando no meu curso novo. A gente vai lançar um produto novo. A gente trabalha com a mentoria, mas a gente vai trazer o curso de análise de métrica para você. Ainda não tem nome, ainda não tem nada. A gente está construindo. Não, na verdade tem nome sim, mas eu não vou trazer aqui, né, para gerar curiosidade em vocês. Onde a gente vai trazer um curso muito mais barato do que a mentoria para você conseguir aprender análise de métrica. E a gente vai começar a construir essa comunidade de análise de métrica, tá? Então, a gente está construindo um método certinho, trazendo em aulas, fazendo os roteiros, para que você consiga colocar em prática o que a gente colocou no Cortes da Firma, o que a gente coloca em prática no meu canal aqui, no Bufunfa Cortes e em todos os outros canais, tá? E que foi, como vocês já sabem, o que fez o meu canal, o Cortes da Firma, viralizar e continuar pegando grandes views, né? Grandes números de views por dia, beleza? É isso e até o próximo vídeo, que vai ser às 18h30, eu só não sei o dia.